Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um minutinho para o pessoal começar a entrar. Boa noite, Lorena. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Lorena? Boa noite. Bom, pessoal, o tema hoje, obrigada. O tema hoje é um tema um pouco mais extenso. Cleise, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, então hoje eu não vou conseguir ficar esperando um tempo, né, para que as pessoas entrem aqui para pegar desde o início, a live vai ficar salva, tá? É um tema um pouco mais extenso e então eu já vou começar falando com vocês sobre esse tema, porque ele nos faz, né, recordar o que a gente vem falando durante as nossas conversas dessa semana, né? Segunda, terça, quarta, nós falamos sobre uma coisa super importante que é relacionada aos gastos da empresa, certo? E o preço do produto gira em torno disso. E hoje nós vamos fazer uma introdução no que diz respeito ao preço do produto, né? Como eu disse ontem na questão da análise de custos, todos os nossos temas, eles são extensos e eles vão se desmembrar, né? Então eles terão subtítulos correlacionados para que a gente termine toda a nossa informação, né? Todo o nosso treinamento no que diz respeito ao empreendedor, né? A uma empresa. Pelo menos a nossa proposta, né, de passar para vocês a base de um empreendimento, a base que todo empreendedor, todo empresário, pequeno, médio e grande, essa base todos precisam saber, essa nós vamos passar para vocês e toda ela está relacionada aos gastos da empresa, né? A partir do momento que eu consigo analisar e classificar os meus gastos, né? Alocando de forma correta, né, na produção da mercadoria ou na produção da prestação de serviço, eu consigo levar um preço para o meu mercado, consigo ter estratégia, traçar meta, acompanhar números, avaliar a rentabilidade da empresa, avaliar se o faturamento está me dando lucro ou se o faturamento só me dá número e não me dá lucro. Tudo gira em torno deste tema que nós estamos colocando como base, né, no que diz respeito a retorno do investimento ou a retorno das estratégias adotadas para alavancar a empresa. Boa noite, Lucas, tudo bem? Então, a gente vai começar falando hoje sobre preço do produto, tá? O preço do produto, ele consiste nessa análise que a gente estava conversando no que diz respeito aos gastos da empresa e também ao valor aplicado no mercado. Então, várias coisas a gente vem falando desde o início do nosso projeto. Boa noite, Joyce. Desde o início do nosso projeto, a gente vem falando sobre algumas bases, sobre alguns conceitos que são primordiais para a empresa, né? Então vamos lá. Todos os dias eu vou recapitular isso com vocês até que nós cheguemos ao final das nossas, né, do nosso conteúdo preparado, né, para agora, para essa primeira etapa, mas todas as noites que eu estiver com vocês eu vou lembrar sobre isso, para que a empresa atenda às expectativas, né, de quem a idealizou, de quem a fundou. É necessário que nela consista planejamento, né, que eu tenha um plano de negócio para eu iniciar, para eu startar a minha empresa, né. Dentro desse plano eu tenho que fazer uma série de análises e essas análises elas consistem em incluído, né, conhecer o meu mercado, conhecer o meu concorrente, saber quais são os principais concorrentes que eu tenho, né, quais concorrentes são diretos, né, e em qual raio da minha empresa esse concorrente está, tá? E nisso entra a análise do preço de mercado, tá? Eu tenho que saber
quais são os produtos que eu quero colocar no mercado, né? E conhecer os produtos dos meus concorrentes. Os mesmos produtos dos meus concorrentes, eu tenho que saber qual é o preço que ele aplica no mercado, né? Eu tenho que ter essa noção, porque na hora que eu for precificar baseado nos meus gastos, baseado nos meus custos, nas minhas despesas, eu preciso de confrontar com o valor cobrado pelo meu concorrente. Uma coisa de extrema importância que a gente tem que avaliar, né? Qual é o volume de vendas, né, do meu concorrente. É óbvio que isso não vai estar aberto para nós com tremenda facilidade, mas eu preciso de estudar o máximo que eu puder os pontos fortes e os pontos fracos do meu concorrente. Entre os pontos fortes do meu concorrente está o volume de venda, né? O quanto ele vende, quais clientes ele tem fidelizado, como ele trabalha e atua com seus clientes, quais são os tipos de promoção, né? Seja, oi Karina! Os tipos de promoção que ele faz, né? Seja promoção no sentido de reduzir o preço de venda, ou seja promoção no sentido simplesmente de promover, chamar o cliente, prospectar o cliente. Como que o meu concorrente faz, né? Eu tenho condições de cobrir as ofertas do meu concorrente, né? Porque é muito fácil eu comparar e falar assim, por exemplo, a gente tem um projeto que é o nosso projeto de estudo de caso e eu sempre vou remeter a ele, tá? Que é o pão de queijo, né? O Gostoso de Minas. Se eu montar o Gostoso de Minas, analisando os meus concorrentes grandes, que vendem para grandes supermercados, hipermercados, se eu for analisá-los como meu concorrente direto, eu já estou traçando uma estratégia errada, tá? Então eu tenho que ver qual é o meu produto. Meu produto é um pão de queijo artesanal que eu vendo a princípio, porta a porta, que leva e remete a pessoa à casa mesmo dos avós do interior, a casa ou as montanhas que eles visitaram no interior, né? As casinhas que foram visitadas no interior. Este é o meu pão de queijo, né? Meu pão de queijo não é industrial, meu pão de queijo não sai em grande escala. Quais são os meus concorrentes? Provavelmente são concorrentes dentro do meu bairro, dentro do bairro da minha sócia, na cidade da minha outra sócia. Esses são os meus concorrentes, as pessoas que fazem pequenas fábricas, pequenas porções, tá? E aí qual que é o preço que ele aplica? Porque para mim a matéria-prima sai mais cara do que para um que é industrializado. Então, para que eu faça a comparação de preço, eu tenho que estar bem definido qual é o meu produto, qual é o meu público-alvo e qual é a minha capacidade de venda para o meu público-alvo. E aí eu vou saber quais são os meus concorrentes diretos e aí eu vou saber avaliar os preços de venda aplicados pelos meus concorrentes diretos, tá? E aí eu vou conseguir fazer uma comparação do meu preço a partir da análise de custos que eu fizer, tá? Então, para eu precificar, eu preciso de duas análises, tá? As análise de custos, que a gente conversou sobre isso ontem, e a análise do meu concorrente, tá? A análise do preço vendido no mercado. E vou fazer uma média para eu lançar o meu produto, tá? Como que eu faço e o que eu preciso para eu calcular os gastos relacionados ao meu produto? Pessoal, nós temos vários tipos, né, que hoje é dito como custeio, durante muito tempo foi nomeado como rateio. Nós temos vários tipos de custeio ou rateio para precificar, tá? Ontem eu falei com vocês sobre, né, na live de análise de custos, eu falei com vocês sobre uma legislação contábil, uma legislação que exige a análise de custo contábil, né? Lembra que eu falei sobre isso com vocês, que a gente precisa de ter especificados as classificações dos gastos, que além de nos ajudar no que diz respeito à precificação, a controle de venda, a controle de valor de mercadoria parado, tudo isso,
a gente está também nos possibilita montar a DRE, que é a DRE apresentada por lei para especificar todos os gastos, todos os gastos relacionados à minha mercadoria e a rentabilidade da minha empresa, né? Então, é muito importante que vocês frisem o seguinte: embora eu tenha vários tipos de custeio e de rateio, o tipo de custeio de rateio que é de conformidade com essa lei é o tipo de absorção, tá? Que o tipo de absorção, ao meu ver, além de ser o único aceito pela lei, ao meu ver, é o mais completo e com menos margem de erro, tá? Por que isso? Porque quando eu uso o de absorção, eu vou fazer as proporções de custos relacionados à produção, de custos relacionados à produção fixos, custos relacionados à produção variáveis, né? E os custos indiretos, né? Fixos e variados, e eu também vou vincular nesta fórmula, né? As variáveis, né? As despesas, tá? E essas despesas, né? Esses gastos, essas despesas que não são custos, ou seja, que não são relacionadas ou correlacionadas à produção da mercadoria, são calculadas proporcionalmente ao tamanho da venda de cada produto, tá? Então, em resumo, independente do tipo de custeio que eu vá utilizar para dar o preço ao meu produto, eu preciso de saber classificar os meus gastos e saber qual é a minha expectativa de retorno por cada produto, tá? Independente do produto ser uma mercadoria tangível ou uma prestação de serviço, eu preciso saber qual foi o meu valor depositado naquilo e qual é a porcentagem de retorno que eu quero em relação àquele produto, tá? Quando a gente fala sobre custeio, rateio, a gente fala de uma empresa que oferece mais de um tipo de produto e é necessário que eu faça distribuição dos gastos com uma porcentagem para cada produto, tá? Vamos dar um exemplo aqui agora de um restaurante. No restaurante a gente tem um cardápio com mais de 5 opções de produtos, certo? Para cada receita eu tenho um custo direto, né? Para cada receita eu tenho um produto específico para a produção daquele prato, certo? Fora um custo direto para aquele prato, eu tenho o custo da cozinha, que vai ligado à produção, que é um custo indireto, mas é relacionado à produção. Eu tenho o custo do chefe de cozinha, eu tenho o custo do aluguel, da parte do que está a cozinha. Então eu tenho os custos diretos, fixos e variáveis relacionados à produção do produto, né? Os custos indiretos, variáveis e fixos relacionados aos produtos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, para o torresmo, vou colocar o custo direto do torresmo, calcular a porcentagem do custo indireto levando em consideração a saída do torresmo, tá? E vou também fazer uma porcentagem que a gente chama, né, da sigla de CIF, que é custo indireto de fabricação, relacionada à saída do torresmo. E aí eu vou calcular o custo do meu produto e em cima do custo do meu produto eu vou colocar a porcentagem que eu espero ter em relação àquele produto, levando em consideração a minha saída também. Carla, mas se eu estiver montando um plano de negócio, como que eu vou fazer isso? Aí eu vou fazer baseado na minha análise de mercado, baseado na minha análise de aceitação do meu produto, para eu ver qual dos meus produtos tem maior saída, para eu colocar a maior expectativa de retorno nele. Quando eu coloco a maior expectativa de retorno no produto que tem mais saída, a minha possibilidade de retorno e de lucro é maior. Uma coisa que a gente precisa de sempre ter em mente
também, enquanto empreendedor, faturamento não é igual a lucro. Minha empresa pode faturar 1 milhão, certo? E pode ter a despesa, né, os gastos dela de 2 milhões. Eu não estou tendo lucro, né? Então, o lucro é o que me sobra, né, depois da minha receita paga, com o meu faturamento. Então, é sempre muito... Eu tô falando tudo isso para vocês porque... E tô frisando e voltando sempre na classificação de gastos, porque quanto mais eu souber sobre isso, maior a minha probabilidade de trabalhar as estratégias de preço, trabalhar as estratégias de preço, de venda, né? E trabalhar as estratégias da minha margem por produto, tá? E também pelo conhecimento que eu tenho relacionado a algumas expectativas, né? Igual eu falei ontem, sensação não é dado. Eu tenho a sensação que os produtos de e-commerce estão bombando e que a saída é muito melhor e que o retorno é muito maior, que o investimento é menor. Eu tenho a sensação, mas a realidade dos fatos eu vou ter com dados. E eu só vou ter dados quando eu mensurar, quando eu classificar, quando eu quando eu listar, quando eu planilhar. Por isso que ontem eu deixei ontem na live, né, de análise de custos, eu deixei um para casa pedindo que vocês que são empreendedores ou vocês que pretendem empreender e já têm em mente qual é o produto que vocês querem colocar no mercado, eu pedi para que vocês fizessem uma planilha, né, com todas as mercadorias, né, com todos os gastos que você tem, com luz, com água, com aluguel, ou que terá, né, com pessoal, com matéria-prima, com material administrativo, com manutenção do negócio, capital de giro, tudo que vocês têm, né, e depois classificar isso como custo e como despesa, a princípio, né? E depois que você classificar como custo e como despesa, classificar se esse custo é direto para o seu produto, né? Dentro do teu produto, e aí por aí vai. Mas pelo menos fazer o exercício de classificação de custo e de despesa e de investimento. Pelo menos esse exercício. A gente tendo em mente o que eu faço direto para a minha produção, eu já sei que aquilo ali vai pesar mais no custo do meu produto, para que eu consiga precificar de forma que eu seja mais assertiva no meu retorno, tá? Então, vamos lá. O que envolve o preço? Preço do mercado e valor calculado. Valor calculado refere-se ao quê? As classificações dos gastos, a determinação de custos diretos, né, para onde que esses gastos vão, né, e depois somar conforme as proporções somar as proporções conforme venda, né, conforme saída. Eu ontem falei algumas coisas que eu pedi para vocês anotarem, que é tipos de custeio / rateio, que nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria que vocês também anotassem sobre a questão de estoque, que é um outro tema que nós vamos falar e que a gente precisa entender, porque conforme a gente sempre falou, né, a gente sempre fala, estoque é dinheiro parado, é ativo da empresa que não rodou. Então é importantíssimo que nós temos em mente o valor da mercadoria parada, né, que é o estoque. E agora eu preciso que vocês anotem uma outra coisa que nós vamos falar, que é da sigla CIF, que é custo indireto de fabricação, e da outra sigla que é CMV, custo da mercadoria vendida. É de extrema importância que eu tenha em mente o custo da mercadoria vendida. O que vem a ser? Carla, mas custo de mercadoria vendida não é igual a custo do produto? Não, não é igual ao custo do produto. O custo do produto eu levei em consideração tudo que está relacionado à produção e manutenção da empresa. Produção da mercadoria e manutenção da empresa. Custo da mercadoria vendida eu levei em consideração custo de produção, manutenção da empresa e o ativo que está parado no meu estoque.
tá? Então eu tenho que ter, e quando eu tenho o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que é a primeira análise que eu faço após as vendas dos meus produtos, eu já consigo ver se eu estou precificando de forma justa ou se eu preciso de alterar alguma coisa relacionada ao meu preço, tá? Então, algumas formas de... Ei, Aninha, algumas formas de calcular o custo, eu anotei aqui e eu gostaria que vocês também anotassem, que são coisas que nós vamos desmembrar durante os nossos conteúdos e que é de extrema importância para você que é empreendedor, tá? A margem de contribuição. Muitas vezes a gente calcula o custo do produto levando em consideração os valores desprendidos para a produção mais despesas, e aí eu faço a média do valor do produto e coloco uma margem de contribuição. Vamos supor, eu quero ganhar em cima desse produto 35%, que é o indicável nas consultorias que eu já vi e nos artigos que eu já li, tá? Então eu tenho uma margem de contribuição que eu quero de 35%. Então eu coloco isso para eu calcular o preço do meu produto. No começo do pão de queijo, eu fiz uma média dessa relação para depois eu fazer o preço pelo método de absorção, que é dividindo quais são os custos relacionados à minha receita, né, do pão de queijo, a receita mesmo do passo a passo de como se fazer um pão de queijo, os ingredientes. Eu fiz o cálculo dos ingredientes, fiz quanto me rendia e aí eu consegui chegar no custo do meu produto, calculando o custo direto. Aí eu fiz depois, quando eu fiz o primeiro cálculo, o que eu fiz? Peguei a receita do pão de queijo, fiz a receita, fiz a compra, fiz a receita, calculei o valor da receita, né? E pesei as bolinhas dos pães de queijos e vi quanto que rendeu e quanto que saiu cada pão de queijo, né? Com seus custos diretos, que são os custos de produção. E aí depois eu coloquei qual é a margem de contribuição que eu quero, qual é a margem que eu quero ganhar em cima disso, né? Coloquei a minha porcentagem e aí eu tive o preço inicial do produto. Hoje, com as primeiras vendas, com as primeiras estratégias, eu consigo fazer o cálculo de custo indireto de fabricação, tá? Que aí é onde eu consigo distribuir uma porcentagem para os produtos, para o meu produto, no caso, que é o pão de queijo. Então eu consigo ver quais são os meus custos diretos, quais são os meus custos indiretos, quais são as minhas variáveis, calculo o meu CIF e incluo o meu CIF no custo do produto, né? Incluo para precificar no custo do produto. E aí eu vejo em cima exatamente deste custo o quanto eu quero ganhar em cima dele. E aí eu calculo o valor que eu quero ganhar em cima dele, tá? Tem também o mercado. O que é o mercado? É um índice multiplicador aplicado sobre o custo, tá? Como que eu acho esse mercado? Aí tem uma fórmula, né, que eu coloco, que eu tô colando aqui porque eu não uso o mercado para isso. Para eu achar o índice do produto, eu vou colocar uma fórmula que é 100 dividido por 100 menos percentual de despesa variável, mais percentual de despesa fixa, mais o lucro desejado. E aí eu consigo chegar num índice. Aí eu pego esse índice e multiplico pelo custo do meu produto. E aí eu chego no preço que eu quero dar para aquele produto. O mercado é muito arriscado porque você não tem uma visualização concreta dos gastos e aonde esses gastos estão sendo alocados, né? Aonde eu consigo ter essa visualização melhor é no tipo de rateio de absorção, que é o que eu falei inicialmente para vocês, tá? Eu fiz algumas anotações de algumas coisas que eu estudei aqui sobre o preço do produto, que eu acho que é muito interessante a gente levar em consideração, e eu já falei com vocês sobre a análise da concorrência, né? E um dado muito importante que eu vi em todos os artigos, em alguns dos artigos que eu li, que falam sobre preço de produto, um dado muito importante é que
89% das empresas, elas têm dificuldade de precificar. Por isso que é muito importante a gente ter atenção quando a gente for comparar o nosso preço com o preço dos nossos concorrentes, com o preço aplicado no mercado. Existem várias variáveis relacionadas a preço, tá? O meu poder de barganha, o volume que eu vendo, né? Quanto maior, se eu conseguir chegar a um momento, né, de venda que eu consiga barganhar com volume, então eu consigo ter uma margem de lucro, reduzir o meu preço, ter uma margem de lucro de faturamento grande, sem alterar muito a minha margem de lucro, e consigo barganhar no volume com os meus fornecedores, né? Mas para eu iniciar, a realidade não é essa. Então eu preciso estar atento a tudo isso. Não adianta eu falar, mas no concorrente o valor é tal. Como que o meu concorrente consegue vender o produto dele pelo valor que eu compro, né? Pelo valor que eu chego de custo? O meu concorrente tem quanto tempo de mercado? O meu concorrente de fato é um concorrente direto? O meu concorrente de fato atende o público que eu almejo atender? Né? Eu tenho que me responder todas essas questões para eu saber o porquê da precificação do meu concorrente. O meu concorrente de alguma forma não fabrica alguma matéria-prima? O meu concorrente não economiza no pessoal? Então eu tenho que entender como um todo, não simplesmente comparar preço, tá? Vocês não estão comparando preço de poder de aquisição para comprar. Nós estamos comparando o preço que é viável no mercado. Nós estamos fazendo uma análise de mercado, tá? Então, uma outra coisa. Então, o pessoal, eu acho que, por exemplo, prestação de serviço é uma coisa que a gente, Carol, te responder, né? Prestação de serviço é uma coisa que é legal a gente fazer por mercado, né? Que aí é um produto mais fácil de eu fazer uma análise e também mais fácil de eu fazer a análise de mercado e é mais seguro. Eu não aconselharia usar o markup para, por exemplo, eu precificar os produtos do meu cardápio de um restaurante, né? Que eu acho arriscado, porque tem variedade de produtos. Se eu tiver uma empresa com menos produtos, né, com menos, gente, as palavras estão me fugindo demais hoje, com menos variedade, se eu tiver uma empresa com menos variedade, aí eu acho que o mercado é uma saída. Mas agora uma opinião minha, tá? Mas entre mercado e margem de contribuição, é melhor utilizar a margem de contribuição. Que aí eu faço uma análise de todos os gastos, correlaciono os meus produtos e coloco a margem que eu estimo ganhar, né? E aí fica mais fácil para eu traçar uma estratégia de aumentar, reduzir, barganhar com volume de venda, barganhar com volume de produção, do que de fato o índice, tá? Ficou respondido, Carol? Carol? Bom, ela deve ter perguntado e não pôde ouvir como um todo. Mas é importante que a gente tenha essa noção, tá? Eu fiz algumas outras anotações aqui que eu queria passar para vocês sobre essa questão de não saber precificar, tá? E os métodos de custeio. Então tá bom, amore. Os métodos de custeio, falando bem teoricamente, é o cálculo do quanto é gasto para produzir a mercadoria. E existem aqueles tipos todos de métodos de custeio, ou seja, de cálculo de quanto é gasto para produzir a mercadoria, que eu falei para vocês, sendo a absorção o único método aceito pela lei dos custos, né? Quando a gente vai abrir a DRE para a Receita, tá? Não, tá tranquilo, Carolzinha, desculpa. Eu que tô... E existe também uma outra forma. Hoje a gente abordou muito o preço do produto, né? Quando o produto ele é tangível, né? Quando eu tenho um restaurante, quando eu tenho
uma fábrica, quando eu tenho uma indústria, né? Mas a gente trabalha muito com prestação de serviços também, né? Eu sou uma prestadora de serviço, por exemplo. Então agora eu vou falar com vocês sobre esse tema também que eu acho que é interessante. E precificar a prestação de serviço, ela conta com outras variáveis que não são produtos, né? Que é o teu intelecto, que é a tua busca por conhecimento e muito análise de mercado, né? E é uma análise de mercado cada vez mais filtrada, né? Ou se você for para o e-commerce, não é cada vez mais filtrado. E aí você vai ter que saber e traçar muito bem seu público-alvo. Para todos os empreendedores, é de extrema importância que eles saibam fazer a análise de mercado e que eles saibam definir seu público-alvo. Quem eu quero atender? Para quem eu quero vender? É de extrema importância para eu começar a planejar o meu negócio, saber quem eu quero atender, né? Para quem eu quero vender, tá? E saber quais os produtos eu vou oferecer e se estes produtos que eu vou oferecer atendem o público que eu quero atender. É de extrema importância. Depois que eu tracei meu público, eu vou listar os meus concorrentes. Quem são os meus concorrentes no local que eu quero implantar, né? Se for no mundo virtual, eu tenho que listar os meus concorrentes no mundo virtual. Se for no mundo físico, eu tenho que listar os meus concorrentes geograficamente falando no mundo físico. E aí eu tenho que fazer a análise dos meus concorrentes. Quais são os produtos que os meus concorrentes oferecem? Qual é o preço dos produtos que os meus concorrentes oferecem? E aí eu vou ver quais são os produtos que eu pretendo oferecer e qual o preço eu pretendo colocar. Ah, tá, mas qual é o diferencial que o meu concorrente tem? Eu tenho condições de atender, de suprir esse diferencial? Então, qual o diferencial que eu posso trazer? Isso tudo vai gerar um gasto, né? Seja um gasto de acompanhamento, seja um gasto com cursos, com treinamentos, com a análise em si, isso tudo gera um gasto. Isso tudo tem que ser classificado, tá? Depois que eu fiz essas respostas, o meu concorrente tem um fornecedor, eu tenho a necessidade de ter um fornecedor? Qual é o fornecedor do meu concorrente, né? Qual é o quadro de funcionários do meu concorrente? Qual é a clientela do meu concorrente? Tudo isso para eu ver a viabilidade do meu negócio. Esse concorrente tem quantos anos de mercado? Ele está a quantos quilômetros de distância de mim? Aqui é onde eu quero abrir, ei Luana, aqui onde eu quero abrir a minha empresa, existe mercado para mim com a minha proposta? Né? Isso tudo eu tenho que entender. E vejam bem, gente, sensação não é dado. Sensação não é dado. Eu tenho a sensação que vai dar certo. Não, eu tenho os dados nas minhas mãos e a partir destes dados eu vou começar a montar meu plano, tá? Então, depois que eu fiz toda essa análise, enquanto prestador de serviço, aí eu vou ver, eu sou um prestador de serviço júnior, né? Eu sou um prestador de serviço pleno. Eu sendo um sênior, cheio de especializações, experiências vastas no mercado, eu consigo colocar um preço justo para o público que eu quero atender? Eu tracei com exatidão e com assertividade o público que eu quero atender? E aí eu vou colocar o preço, tá? Colocar o preço em prestação de serviço é se valorizar dentro da realidade do mercado, tá? Não é se valorizar conforme o quanto você gosta de exercer a sua função ou se valorizar querendo agradar os seus amigos, as pessoas próximas, tá? E eu costumo dizer que quem estiver planejando um negócio e iniciando as suas estratégias, essas pessoas, elas não podem buscar opiniões, né? Opinião é tal qual sensação. Eu tenho que procurar e buscar dados, estudar o mercado e acreditar no que eu tenho para oferecer, tá? Então, você que é um prestador de serviço,
né? Você que não produz, né, uma mercadoria palpável, tangível, uma mercadoria que fica em prateleira ou que pode ser entregue, industrializada, mas que você vende a sua prestação de serviço, que é o seu intelecto, faça uma análise do seu público, uma análise dos seus concorrentes, reconheça o profissional que você é e reconheça a especialidade que você tem, né? Eu, por exemplo, sou administradora de empresas, já trabalhei muito tempo com comércio, já trabalhei com algumas outras funções que para que eu crescesse profissionalmente foram necessárias, mas eu me encontrei e amo tudo que eu faço relacionado à consultoria de processos, que é desenhar os processos da empresa, mapear a empresa, apoiar na evolução da entrega, apoiar na gestão da empresa. Isso tudo está envolvido no processo. Por que eu sou gerente de projeto, né? Líder de projeto, na verdade? Por que eu sou líder de projeto? Porque não existe projeto sem processo, né? Então, eu preciso de acompanhar todo o processo, eu preciso de saber qual é o escopo do projeto, qual é a necessidade do cliente, né? Qual é a necessidade do demandante, entender o porquê, e tudo isso faz parte do estudo do processo. Traçar um processo específico para atendimento daquele projeto, levantar as expectativas, buscar os recursos necessários, né, as pessoas com aptidões para exercer as atividades relacionadas ao projeto, tudo isso é processo. Então, eu entendi que eu gosto e eu sou apaixonada nisso, né, em gestão, em liderança, em organização, e é isso que eu gosto de fazer. Né? Então, por isso que inclusive eu aceitei o desafio, porque é isso que eu vou passar para vocês, né? Como organizar uma empresa, como traçar as bases e o planejamento de uma empresa para que a sua empresa seja rentável, né? Então, você que é um prestador de serviço, saiba identificar o que você consegue e o que você não consegue, o que você tem aptidão e o que você não tem aptidão. E além do que você tem aptidão, o que você ama fazer. A partir do momento que você tem aptidão e ama fazer, e ama fazer, você já encontrou qual é o produto da sua prestação de serviço. E aí você vai começar a fazer as análises de mercado e as análises de custo, né, do teu produto, para você colocar preço nele, tá? Você também, que é prestador de serviço, ou você trabalha por demanda, e aí você pode ser também uma empresa de produto tangível, por exemplo, a pessoa que produz por demanda armários, né? Eles não têm estoque, não faz produção em escala, só por encomenda. Aí também não é mais tranquilo nesse caso de você colocar, entre aspas, tranquilo, né? De você precificar. Só que nesse caso você não tem a questão da barganha por volume, né? Você vai receber a encomenda, montar o orçamento, entregar com prazo de entrega e instalação do produto. E você que é prestador de serviço e também quer trabalhar por diagnóstico, né? Por exemplo, eu quando era consultora, eu fazia o diagnóstico, né, da empresa. E aí eu falava, os seus pontos fracos são esses, os seus gargalos são esses, a minha atuação vai ser essa, e eu vou gastar tantas horas para sua atuação. E a minha hora é tanto, né? A minha hora para essa prestação de serviço é tanto. E eu já tinha... E como que você chegou no valor da sua hora, Carla? Aí eu fiz uma análise de mercado. Eu vi pessoas que prestavam serviços na mesma área que eu, com o mesmo público-alvo que eu e com as mesmas especificações que a minha ou especificações semelhantes. E a partir deste valor, eu consegui colocar um valor competitivo para eu ir para o mercado, tá? Então, o preço da indústria é de extrema importância que a indústria tenha a classificação dos gastos, né, e as proporções por venda daquele produto, para inserir e embutir no valor do custo do produto, e aí você vai colocar em cima disso a sua margem de contribuição ou a margem de lucro que você quer na venda daquele produto, e aí você chega no seu preço, você indústria. Você, prestador de serviço, é de extrema importância você ter
a ciência do profissional que você é, a ciência do que você ama e sabe fazer e a ciência do público que você quer atender, ter a certeza do público que você quer atender e a análise de mercado, tá? Então, pessoal, em resumo, o preço do produto não está somente relacionado aos gastos para a produção da mercadoria. E não é simplesmente eu pegar todos os gastos da empresa, somar e dividir pelo número de produtos que eu tenho dentro o número de mercadoria que eu tenho para oferecer dentro da minha empresa, né? Eu tenho que fazer uma análise como um todo. Quais são os meus gastos? Quais são os gastos que eu tenho diretamente para cada mercadoria, né? Quais são os gastos que eu tenho indiretamente para cada mercadoria, proporcionalmente à venda, tá? E aí depois, e qual é a margem de lucro que eu quero ter em cima dessa mercadoria? E aí que eu vou ter o preço da mercadoria. E precificação não é um ato, é um processo. Então, depois que eu precifiquei, eu vou acompanhar minha venda, eu vou acompanhar meu fluxo de caixa. E aí, se o meu fluxo de caixa responder de forma positiva, minha estratégia está correta. Se eu avaliar que o meu fluxo de caixa está me respondendo de forma negativa ou está me deixando a desejar, eu tenho faturamento, mas eu não tenho lucro, quer dizer que o meu preço está errado. E aí eu tenho que rever. A minha margem de lucro desejada está correta? O meu plano estratégico de venda está correto? A minha prospecção dos clientes estão correta? O prazo que eu estou dando para pagamento está correto? E aí a gente tem que rever direto estratégia e preço, tá? Então hoje eu falei para os prestadores de serviços e para as indústrias, e todos em comum precisam conhecer o mercado e precisam traçar o seu público-alvo, tá? E precisam classificar os seus gastos, que assim a gente consegue atender a legislação, se caso for a tributação que a gente optar, né? E tiver que demonstrar a rentabilidade da empresa, né? Nós vamos conseguir precificar, acompanhar e alterar a estratégia se assim for necessário, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer citar algum tipo de exemplo, quer tirar alguma dúvida, quer colocar e expor os seus planos? Bom, então eu vou encerrar por aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Fico lisonjeada de tê-los aqui. A live vai ficar gravada. Quem gostou, por favor, compartilhe, entregue para as pessoas que vocês veem que estão pretendendo abrir seu negócio ou que já tem seu negócio e não tem controle nenhum. Gente, se você conhecer alguém que tem uma empresa que não sabe precificar, não sabe fazer controle de estoque, não sabe analisar os custos, não sabe levar os custos para dentro da contabilidade, não sabe quais são os profissionais primordiais para apoiar na construção e na evolução da empresa, indica a CLC Treinamentos, que a nossa função é isso, tá? É passar a informação para vocês de forma que vocês tenham uma introdução no que diz respeito a negócios e gestão, para crescer e aí aprimorar os conhecimentos e ter sucesso dentro das suas perspectivas, né? E é isso. Um abração, gente. Boa quinta-feira para vocês. Amanhã a gente faz um resumo da semana e segunda-feira eu tô de volta às 19 horas. Amanhã às 19, segunda-feira de novo às 19. Um abração, beijo para vocês e até logo.